Viva, está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é Marta Temido, a cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias, a quem agradeço ter aceitado esta entrevista. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. É a cabeça de lista às europeias, bem-vinda. O Partido Socialista elegeu 9 deputados em 2019. O que eu lhe pergunto é se acha possível um resultado destes, repetir um resultado destes nestas eleições europeias, sendo que as sondagens não chegam até lá, não é? Está abaixo dos... dão 6 a 8 deputados, abaixo dos 30% é uma derrota? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. O resultado depende dos portugueses, é evidente. Nós, da nossa parte, da parte da nossa lista, o que temos feito e o que vamos continuar a fazer é, até aos dias 2 de junho, 9 de junho, fazer o maior esforço possível no sentido de ser claros sobre aquilo que está em causa nestas eleições europeias. E é muito aquilo que está em causa nestas eleições europeias. É a Europa que está em risco e são duas visões muito diferentes para a Europa que podem triunfar. E, portanto, não se trata só uma questão de termos uma guerra em solo europeu, que é só por si um risco, mas trata-se também de termos um conjunto de adversários daquilo que é o progresso e os valores essenciais do projeto europeu. Sim, já lá vamos a essa questão, mas o que eu lhe perguntava era exatamente, ter 9 deputados do Partido Socialista é um resultadão, não é? Na Sem altura dúvida foi nenhuma. considerado um resultado Sem muito dúvida histórico. Nenhuma. Foi um resultado muito bom. E considera neste momento, com o Partido Socialista na oposição, aqui, se é repetível? As sondagens não indicam essa possibilidade de repetição. Se as tomarmos como um indicador possível daquilo que é uma evolução da realidade, as sondagens não apontam nesse sentido. Mas claro que trabalhamos todos os dias no sentido de obter o melhor resultado possível, sendo que o melhor resultado é ganhar as eleições. A partir daí... Essa é a meta mínima. A partir daí, o objetivo é melhorar a composição do grupo, da família dos socialistas europeus no Parlamento Europeu, porque é isso mesmo que está em causa. Ultrapassar o PPE. Aquilo que nós, ou ultrapassar outras forças que estão à nossa direita e minimizar o risco de coligações negativas, que parecem, de coligações adversárias do projeto europeu, que parecem uma possibilidade, quando ouvimos o PPE dizer que, dependendo daquilo que sejam os resultados eleitorais, poderá fazer determinadas escolhas. Alianças, portanto, essas alianças. Mas a lista de candidatos do PS não repete um único eurodeputado, dos atuais eurodeputados, digo, porque temos Francisco Assis que esteve 2 mandatos em Bruxelas. Mas há algum descontentamento, alguma desilusão, por assim dizer, entre eurodeputados do PS por terem ficado de fora? Fica surpreendida que seja esta limpeza, e não limpeza no termo, no sentido depreciativo, mas acha esta mudança total, isto não causa também aqui algum engulho no início para uma presença mais forte portuguesa, até porque os eurodeputados portugueses estavam muito bem considerados? Só lhe posso dizer 2 coisas. A primeira é que não me ficaria bem como elemento da lista, neste caso cabeça de lista, que foi escolhida pelos órgãos do partido para se apresentar, fazer comentários sobre essas escolhas. E a segunda, muito mais relevante, é que todos nós, e eu particularmente, tenho contado com um apoio inexcedível da parte dos atuais eurodeputados, de uma generosidade e de uma capacidade de ajuda e de uma disponibilidade que eu posso dizer, e já levo alguns anos de vida, que é absolutamente rara naquilo Conta com eles na campanha? Conto com eles para tudo. Tenho contado com eles para tudo, não é? Eu conto eles com vão eles estar para na campanha. Os eurodeputados Pedro Marques, por exemplo, Margarida Marques. Já têm estado. E mais do que isso, tem sido uma consulta quase diária em termos daquilo que é a preparação deste trabalho. E isso é muito bom. E António Costa? Vai ter António Costa no período de campanha oficial? Não faço a menor ideia quais são as disponibilidades e as vontades. Mas convidou? Claro que sim, claro que sim.
Então, qual é que foi a resposta? Não é segredo que entrei na política muito pela mão de António Costa, não é segredo o apreço que tenho e até de alguma forma uma relação um pouco emotiva, porque passámos momentos muito difíceis em conjunto e aprendi com ele uma coisa muito importante para a minha vida pessoal e política: não há problemas sem solução. E isso é, quando se vê o mundo quase a desabar, é uma coisa muito importante, porque há soluções melhores, há soluções piores, soluções mais perfeitas, soluções menos perfeitas, mas não há problemas sem solução. E isso foi uma lição muito importante. A resposta foi? Sim. E a resposta foi? A resposta que teve de António Costa foi? Sempre disponível. Conta com António Costa para uma altura da campanha, por exemplo, em que a solução para um bom resultado for menor, por exemplo. Não percebi. Se conta com António Costa se, a meio da campanha, as sondagens derem se precisar de um boost. Eu vou fazer. Vamos ver. Esta é a minha primeira campanha deste tipo. E, portanto, eu as estratégias de campanha percebo pouco. Percebo mais de pessoas e de soluções para problemas. Se isso for relevante, penso que poderá acontecer. E estará também sempre acompanhada pelo secretário-geral, Pedro Nuno Santos? Também tenho estado sempre acompanhada pelo secretário-geral. Estou a dizer nestes 15 dias. Nestes 15 dias. Penso que é uma questão também de compatibilidade. Vamos lá ver, acima de tudo é uma questão de compatibilidade de agendas. O secretário-geral tem uma agenda parlamentar também significativa. Somos o principal partido da oposição e, portanto, isso tem um peso próprio, uma responsabilidade própria no campo da política nacional. Nós temos a nossa agenda, vamos procurar alinhar o mais possível. Já tem acontecido. Gostava de perguntar-lhe também se durante 5 anos vai ficar exilada em Bruxelas. Quem pensar em si para outros voos tem de esperar 5 anos. É isso. Sair a meio não é a opção. Deixe-me ser muito clara sobre isso. Não aceitarei qualquer outro desafio enquanto estiver a exercer o meu mandato de eurodeputada. Eu sei que há quem esteja preocupado que isso possa acontecer, mas posso tranquilizar já essas pessoas que não serei candidata a mais nada enquanto estiver a desempenhar este mandato. Uma vez mais, tem a ver também com aquilo que está em causa em termos deste mandato ao Parlamento Europeu. E eu acho que é mesmo uma visão da Europa que está em causa e estou muito empenhada e entusiasmada neste projeto e vou levá-lo até ao fim. Diria que a aposta em si para a cabeça de lista a estas europeias se deveu mais às suas capacidades parlamentares e domínio dos dossiês europeus ou por ter sido a governante mais popular do segundo governo de António Costa? Essa é uma pergunta que não deixa de me fazer sorrir porque todos nós, mesmo os que andamos há pouco tempo nesta vida, percebemos que as estratégias de comunicação política passam também por colar às pessoas um determinado rótulo. No passado, colaram-me o rótulo de extremista de esquerda, de adversária do setor privado. Fomos tentando explicar o que é que estava em causa. Agora o rótulo é outro, é um rótulo de pessoa que nunca pensou sobre a Europa. E eu queria ser muito clara sobre esse tema. Sou provavelmente a única cabeça de lista que teve contacto com todas as instituições europeias e que teve que... Como ministra? Como ministra, não como eurodeputada, mas que teve que se sentar no Conselho de Ministros da União Europeia, que teve que responder perante o Parlamento Europeu, porque no princípio da presidência portuguesa há sempre uma sabatina perante o Parlamento Europeu, que teve que interagir com a Comissão. E, portanto, sim, a minha vida é conhecida. Eu venho de um setor específico, o setor da saúde. Não venho da política. De resto, não vou ser política para o resto da minha vida. Não vou estar na política para o resto da minha vida. É um estar, não é um ser. Mas penso que aquilo que presidiu essencialmente à escolha foi um critério de equipa, porque nós temos perfis muito diferentes neste conjunto de candidatos. Temos pessoas que vêm das autarquias, temos pessoas que já tiveram experiência de eurodeputados, temos pessoas com experiência parlamentar muito forte, e eu tenho o meu percurso.
Mudando um bocadinho de tema, o governo português não acompanhou a Espanha, a Noruega e a Irlanda no reconhecimento da Palestina como Estado. Queria saber se considera que o governo português esteve bem por ainda não acompanhar isso. Bom, eu acho que a situação relativamente ao reconhecimento da Palestina tem evoluído. E não é novo que havia um caminho que vinha sendo preparado por vários países, alguns dos quais estão agora a avançar para esse reconhecimento, no sentido de poder exatamente tomar esta atitude. Há duas vias que estão em causa. Uma, a de um reconhecimento mais alargado, da União Europeia falar a uma voz única e univocamente utilizar esse reconhecimento e torná-lo, portanto, mais forte, e essa é uma linha discursiva que compreendemos, mas há uma fragilidade nessa abordagem hipotética. Há países que nós sabemos, há Estados-membros que nós sabemos que, relativamente aos quais essa decisão de avançar nesse sentido será muito difícil. A Hungria, uma República Checa. Então, Portugal só deve tomar uma posição se for uma posição concertada a nível da União Europeia. O que estou a dizer é que essa foi a leitura durante bastante tempo. Mas o 7 de outubro marcou uma diferença. E nós temos assistido a declarações, designadamente da parte de Israel, que diz que não se revê, que não aceitará a solução de dois Estados. Nós somos pela solução dos dois Estados. Mas, neste momento, acompanhar, eventualmente, uma posição destes países torna-se cada vez mais... Qual é a alternativa? Acompanhar uma posição deste tipo poderia ser uma alternativa. E havia trabalho que vinha sendo feito nesse sentido. Agora, cabe ao Governo decidir qual é a melhor opção. Mas o PS há vantagens de um lado e de outro. Mas isso é um bocadinho ambíguo, porque... A situação é difícil. Sim. A situação é muito difícil. O importante relativamente a este tema é que seja dado eco e consequências às palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas. Cessar-fogo imediato, entrada de ajuda humanitária, aplicação das regras de direito internacional humanitário. Isso é uma coisa... Isso é o essencial. Sim, isso é uma coisa. Agora, Espanha tomou, está aqui ao lado, foi durante muito tempo, com António Costa, foram muito parceiros, Sánchez. Há aqui uma decisão. Portugal ainda não tomou essa decisão. Devia ter tomado ou deve pensar isso a breve trecho? Penso que é isso que está indiciado em todas as palavras, porque todos os atores dizem ainda não chegou o momento. Parece que ele vai chegar. É como aquela frase de Santo Agostinho: o Senhor faz-me santo, mas não já. Mas aqui não sou eu que tenho, não é o Partido Socialista que tem essa possibilidade. Quando muito, poderá ter intervenção, se o Governo entender, me parece, fazer também essa auscultação. Mas não é o Partido Socialista que tem que tomar agora essa decisão, não está no Governo. Quando é que é o momento adequado? Cada dia é provavelmente mais necessário que se tome essa decisão. Em relação à guerra da Ucrânia, num debate desta semana, disse que era preciso cautela na análise de envio de tropas para o terreno. Isso não é um não. Pode vir a ser preciso e esse debate pode vir a ser uma realidade, mesmo, a nível da União Europeia. Penso que não. Penso que não, porque nós sabemos o que é que isso significaria. Significaria que aceitaríamos uma terceira guerra mundial. Mas esse debate vai ter que se fazer mais tarde ou mais cedo se este impasse continuar, não é? Vamos lá ver. Aquilo que a União Europeia tem feito desde o primeiro momento é um apoio incondicional e irrenunciável à Ucrânia, em termos, nas mais diversas áreas, desde o apoio institucional ao apoio político, depois ao apoio humanitário, apoio financeiro, apoio militar,
a questão das sanções à Rússia, agora a possibilidade de utilizar aquilo que são os resultados financeiros da aplicação dessas sanções para apoio à Ucrânia. Mas isso não é uma solução, não é um cenário que se possa prolongar indefinidamente. Mas essa alternativa a este cenário de guerra está muito nas mãos daquilo que é a aceitação da Rússia das condições que a Ucrânia lhe põe para poder ser assinada Mas a paz. o presidente Macron também veio pôr um bocadinho de sal na ferida, ou não entende assim, dizendo que, falando dessa possibilidade, não é? Sendo a França uma potência nuclear. Do envio de tropas, a questão do exército. Vamos lá ver, nós já temos mecanismos de cooperação em termos dos vários Estados, forças de intervenção rápida, respostas as mais variadas. O que nos parece é que nós temos que reforçar a política comum de segurança e defesa da União Europeia. E isso passa por continuar a investir naquilo que é a nossa autonomia estratégica, no desenvolvimento conjunto de equipamento militar, na aquisição conjunta, como no passado fizemos com outras áreas, nomeadamente com as vacinas. Envio de tropas é algo que significa que estaríamos no fim. Da linha. No fim, quase que do mundo. E da própria coesão da União Europeia. Isso não está, eu penso que essas palavras do presidente francês fizeram despoltar uma discussão que não está a acontecer, nem tem condições para acontecer face àquilo que significaria uma opção desse tipo. E, portanto, é um não assunto, diria eu. No manifesto eleitoral do Partido Socialista fala-se que a União Europeia deve assumir uma maior responsabilidade pela sua própria defesa, aquilo que já aqui falou, naturalmente em articulação com a Aliança Transatlântica, sem nela se diluir, afirmando-se como o pilar europeu da OTAN. Isto significa a criação de um exército europeu comum? Também não. Também não. Significa a partilha de responsabilidades e a complementaridade da ação. Nessa lógica, sempre presente de que esta é uma área onde as competências dos Estados-membros se mantêm, onde se avançou para a utilização de um mecanismo de cooperação estruturada permanente entre diversos Estados, onde, neste momento, o contexto geopolítico recomenda, e essa recomendação tem sido seguida, uma estratégia de reforço da política de coesão, da política de segurança e defesa, onde há necessidade da Europa, como noutras áreas, ser mais autónoma em termos daquilo que é a sua capacidade de resposta, mas há um ponto final em relação a isto. A defesa, sendo uma matéria muito importante, não pode não pode afastar a premência de outras respostas de que a Europa também precisa. E esse é também o nosso ponto. Vamos falar de habitação. Ainda o manifesto eleitoral do PS defende um instrumento de investimento permanente em habitação pública. É uma espécie de linha de financiamento da habitação na União Europeia? Eventualmente sim. Qual é o nosso ponto? Nós no PS entendemos desde há muito tempo, que a crise de habitação não é um problema exclusivo do país. Outros países da União Europeia, e não só, confrontam-se com a mesma premência do problema. Jovens e classe média, enorme dificuldade em terem os seus projetos de vida, em sustentarem com os seus rendimentos aquilo que é ou uma renda ou uma aquisição. Um PRR permanente para a habitação? Para um objetivo específico, tendo em vista um objetivo específico, aumentar o parque público de habitação. Porque tem sido muito referido, Portugal, por exemplo, mas outros países também, têm um parque público de habitação abaixo dos 2%. A média da União Europeia é de cerca de 11%. Nós temos países que estão acima dos 20%, na casa dos 30%. O que é que isso significa? Tem que ser a União Europeia a financiar a habitação pública? Porque é um problema europeu. E a União Europeia tem tido a capacidade de responder àquilo que são os desejos dos europeus. Nós não podemos ter a pretensão de construir um projeto europeu hoje
exclusivamente com as mesmas ambições que tinha no seu início. Nós vimos um projeto que nasceu com uma dimensão económica e de mercado para sustentar a paz, que depois evoluiu para um conjunto de outras políticas que foram alargando, que já deu respostas a novas áreas relativamente às quais a intervenção dos Estados era até bastante mais pujante e a da União Europeia mais recuada, como é o caso da saúde. E agora enfrentamos uma crise que é uma crise muito significativa. Esta não é uma perspectiva só nossa, é uma perspectiva dos socialistas europeus. Repare, quando nós falamos de Mas isso um também plano é acessível... um pouco o espelho do falhanço de políticas de habitação, por exemplo, do Partido Socialista em Portugal nos últimos 8 anos. Não, é o espelho da compreensão que as políticas de habitação demoram tempo a produzir efeitos, porque toda a gente percebe que uma casa não se constrói rapidamente, que houve um processo que começou pelo reconhecimento do direito à habitação. Portanto, nós já fizemos essa parte do reconhecimento do direito à habitação precisamos e começámos a investir em habitação pública. Por alguma razão, o Programa de Recuperação e Resiliência tem uma linha para a habitação. Por alguma razão, o PRR português é o segundo com maior volume de resposta financeira para a habitação. O que é que acontece ao PRR? Acaba em 2026. Vamos ter Seria resposta... uma linha de financiamento posterior a esse limite de tempo. É isso que queremos discutir. É evidente que isso compete com outras necessidades da Europa. Falamos da defesa. Poderíamos falar das políticas de coesão. Poderíamos falar da política agrícola comum. Evidentemente, com as necessidades de alargamento, que também vai ter uma necessidade de reforço financeiro. Mas é disso que estamos a falar. É das escolhas que vamos fazer. E por isso é que nos parece que o nosso projeto é importante para os portugueses, é importante para os europeus, porque procuramos conciliar o melhor possível aquilo que são as várias linhas de desenvolvimento, não deixando nenhuma das áreas da Europa social para trás. Falámos da habitação, mas poderíamos falar dos jovens. Quem é contra os que continuam a existir estágios não remunerados? Somos nós. Quem é a favor do reforço da garantia jovem? Somos nós. Quem é a favor do reforço de uma economia mais competitiva que permita criar melhores postos de trabalho, mais especializados para melhorar os salários? Somos nós. Portanto, é bastante mais vasto do que aquilo que possa parecer. É não desistir da Europa social. O PS quer programas de habitação de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, que infelizmente é uma realidade que tem aumentado muito nos últimos anos também, mas isso é algo que as próprias câmaras municipais podiam e deviam fazer. Esse é um conselho que deixa a Carlos Moedas, que aposte nesse acolhimento de emergência. Carlos Moedas, que foi bater à porta de São Bento ainda esta semana, por causa precisamente desses apoios para os sem-abrigo? É interessante, agora quando falou, lembrei-me da ideia de que o Dr. Rangel criticou o Dr. António Costa por, alegadamente, ter ido escrever uma carta e disse que isso mostrava a sua incapacidade de resolver problemas. Dr. Carlos Moedas vai bater à porta do Governo. O que é que isso mostrará? Admitindo que a premissa 1 era verdadeira. A AD também defende a questão da habitação, ou uma resposta da habitação a nível europeu. Portanto, mas é uma cortina de fumo, não é uma resposta àquilo que a AD uma quer intenção fazer. Apenas? É a consagração de um direito na Carta de Direitos Fundamentais e abstraindo da questão isso formal, como é que isso se conseguiria, abstraindo da questão formal de como é que isso se conseguiria, era preciso, desde logo, unanimidade. E eu tenho muitas dúvidas que se conseguisse essa unanimidade, mas o que me interessa é o seguinte: as pessoas, os cidadãos não vivem de proclamações. As cartas não se constroem. Esse foi o caminho que nós já fizemos. Fizemos com o primeiro direito e depois demos o passo a seguir, que é preciso investimento para avançar. Mas, relativamente à sua questão inicial, as respostas que precisamos para responder a estes problemas têm de ser sempre articuladas entre o nível local, nacional e, na nossa perspectiva, também europeu. Mas não diria que esse bater à porta de São Bento que Carlos Moedas fez, não é essa a prova também de que o Presidente da Câmara de Lisboa não consegue resolver problemas na cidade?
A dimensão local e a dimensão nacional são dimensões muito importantes. Eu estou totalmente disponível para as discutir, mas neste momento gostava mesmo de me focar naquilo que são as respostas europeias, só com uma nota. Sem dúvida que garantir uma boa articulação entre os 3 níveis de resposta é essencial, ou seja, as políticas europeias podem ser ótimas, se nós não tivermos quem as implemente no terreno, não acontecerá nada. Vamos falar de migrações. Em princípio, a AIMA, a Agência de Integração de Migrantes e Asilo, não será extinta. O Governo tem dado alguns sinais, mas o Governo diz que há asneiras do Governo do Partido Socialista que têm de ser corrigidas. A situação dos imigrantes em Portugal não é um péssimo cartão de visita do PS quando se fala de migrações na Europa? A situação do país em matéria de migrações é um espelho daquilo que é a complexidade deste fenómeno. Nós seremos provavelmente um dos países onde, apesar de tudo, a dimensão do problema é menos complexa, porque nos tornámos mais recentemente um país de recessão. Quem está à espera do cartão de legalização não dirá isso, não é? Embora o tenhamos feito a um ritmo muito rápido. A questão que vai agarrada ao tema das questões europeias sobre as migrações é da reestruturação de serviços que aconteceu no nosso país. Mas, apesar de tudo, são 2 dimensões de um mesmo tema, mas 2 dimensões distintas. Fizemos uma segregação de funções entre função policial de controle de fronteiras e função administrativa de reconhecimento documental e de integração. E isso no bom sentido. Sim, mas olhando para trás, essa reforma não podia ter sido feita de outra maneira? Provavelmente, mas acho que é evidente que houve coisas no processo que não terão sido tão conseguidas, designadamente aquilo que percebemos que foi um acumulado de processos na pendência da implementação da reforma. Mas isso não se estava mesmo a ver que ia acontecer? Não sei se estava mesmo a ver. Porque os processos já existiam muitos, não é? Claro que os processos já existiam. Houve uma acumulação. Mas isso não quer dizer que os processos não fossem sendo despachados, digo eu. Agora, o que é importante? É olhar para a resposta. E a resposta que temos é uma nova agência que começou a trabalhar em outubro e que tem um calendário para apresentar resultados, tanto quanto sai. Ou pelo menos tinha. Quero crer que se manterá. E, portanto, precisamos de garantir que esse calendário para apresentar resultados, e que eram resultados concretos, no sentido de ultrapassar as pendências e entrar em velocidade de cruzeiro, é cumprido. Mas a ex-ministra que criou, que tutelava a AIMA, é número 3 da lista do PS. Isso não demonstra aqui alguma impreparação para lidar com o assunto? Tendo em conta aquilo que vai ter que defender em Bruxelas? Mas aquilo que é a experiência portuguesa pode até ser muito importante para alimentar as questões das melhorias que precisamos de fazer ao nível europeu. Mostrar como é que não se faz. Não, olha, Susana, vou ser muito franca e se calhar muito dura, mas evidentemente que ninguém fica indiferente àquilo que são filas de migrantes que reclamam, que protestam e que sentem que os seus direitos não são a ser respeitados. Todos nós ficamos preocupados e magoados com essa situação. Mas prefiro essa situação, apesar de tudo, a situações de campos de refugiados, a situações onde as pessoas não são devidamente sequer recebidas, a situações de eventual não assistência a barcos no mar Mediterrâneo. Ou seja, quando nós olhamos para países que dizem que vão colocar as pessoas que chegarem às suas fronteiras em outros países. A propostas. Não é só o Reino Unido. Não é que o problema é que não é só o Reino Unido. O problema é que o Partido Popular Europeu tem essa solução escrita no seu manifesto. E nós podemos estar aqui a discutir a AIMA até ao final da campanha. E certamente é importante. Mas essa é uma responsabilidade que agora é deste governo. Sem desresponsabilizar o governo anterior,
Essa é uma responsabilidade que agora é deste governo. E este governo está, aliás, pelo menos esta semana, fez reuniões com os partidos para recolher contributos, para fazer esse plano de ação das migrações. O que é que, no seu entender, deve constar obrigatoriamente desse plano e o que é que não pode constar de todo? Meios e calendário. Meios para que as pendências sejam recuperadas e para que, num horizonte relativamente curto, o mais curto possível, a AIMA entre em velocidade de cruzeiro. Na resposta documental, que é um primeiro tema, mas sobretudo na outra vertente que parece não estar a ser considerada, que é uma vertente relativamente nova de resposta, que é a componente da integração. Língua, trabalho, integração social, apoio a várias dimensões daquilo que é um processo de integração num país. É essencial nós deixemos esta discussão da documentação crítica, evidentemente. Não estou a menorizar. E passemos para a outra fase, porque nós precisamos de imigração. Nós temos ainda hoje 6% de taxa de desemprego. Nós temos as pequenas e médias empresas ao nível europeu a dizer que o seu maior drama, o seu principal problema é a falta de mão de obra. Há por aí quem fale de necessidade de atrair mão de obra qualificada. Com certeza, mas nós não podemos esquecer que hoje grande parte daquilo que é o funcionamento de base das nossas sociedades, seja em Portugal, seja noutros países da Europa, é feito com mão de obra imigrante. O funcionamento de setores de restauração, até de setores de apoio social, na prestação de apoio, estão hoje a funcionar muito com mão de obra imigrante e, portanto, temos que ter isto presente. E o que é que não pode constar? O sistema de cotas está completamente de parte, então, na sua perspectiva? Na minha perspectiva, sim. Na minha perspectiva, não faz... seria um recuo. E seria um recuo que é uma cedência a uma perspectiva errada do problema. Porque não são as cotas que nos defendem, não são os muros que nos defendem. Quem tem necessidade de sobreviver, e muitos migrantes económicos iniciam os seus processos migratórios por necessidade de sobrevivência até financeira, não é por esse tipo de resposta de travão que é inibido e só aumenta o tráfico ilegal. E o plano europeu? O PS votou a favor do Pacto das Migrações. O plano europeu, enfim, não poderemos dizer que tudo é perfeito, porque se calhar nada é perfeito, mas pode ser aperfeiçoado, responde o suficiente em quê? Que alterações é que, por exemplo, poderia propor ou gostaria de ver inscritas neste próximo mandato? O Pacto das Migrações e Asilo, que foi aprovado, não é o nosso pacto. Houve vários eurodeputados da nossa família política e da delegação portuguesa que não votaram favoravelmente todos os atos legislativos que fazem parte do pacto. Achámos, genericamente, depois de uma longa discussão, que sabem que houve, intensa, que seria um mal menor. Que seria a solução de compromisso possível perante visões muito, muito diferentes, muito, muito distintas. Provavelmente este é o tema que mais divide, ou dos temas que mais dividem os europeus. Mas é possível revisitá-lo agora no próximo mandato, não é? Mas a intenção é, na medida do possível, melhorá-lo. Achamos que ele tem alguns aspectos que são positivos. Por exemplo, tem um mecanismo de acompanhamento das pessoas entradas do ponto de vista do cumprimento dos direitos fundamentais, tem a garantia de apoio jurídico aos requerentes, tem alguns aspectos positivos, mas tem outros aspectos que, de facto, nos preocupam. Então, a detenção de crianças, não é? A detenção de crianças que não é explícita. Os menores não acompanhados continuam a ter uma solução de passagem, digamos assim. Aqueles que estão com as famílias podem ser colocados em situação, até enquanto aguardam a triagem, que equivala a uma situação que pode ser considerada como, vamos lá ver, como uma separação. E isso é preocupante. E há aspectos que são, de facto, muito preocupantes, sobretudo na forma como depois os Estados os podem implementar. Há um aspecto muito positivo, que é a cláusula de solidariedade entre os vários Estados-membros. Aliás, se o pacto fosse não tivesse coisas de alguma forma positivas face a uma determinada visão, porque é que
a solução política que acaba de conseguir formar governo nos Países Baixos, diria que é a sua prioridade que o pacto não se aplique. Vamos avançar. No próximo mandato europeu não será possível a habitual aliança técnica entre PPE, socialistas e democratas, liberais e verdes, ou a campanha é a campanha e depois, mais à frente, logo se vê? Bom, nós temos para candidato à presidência da Comissão um candidato, Nicolas Schmit, atualmente com a área do trabalho, em termos de pasta de comissário, e é esse o nosso candidato, porque representa a defesa daquilo que para nós são os mais à aspectos mais frente, interessantes. depois vai ter que haver um equilíbrio de forças, provavelmente. As negociações dos designados Top jobs faz parte das primeiras tarefas que têm de ser realizadas efetivamente. Se me pergunta qual é o apoio a outras soluções, isso depende também daquilo que sejam os resultados eleitorais, mas nunca nos podemos distanciar nem aliar a soluções nas quais não nos revemos. Por exemplo, do que é que está a falar? Estou a falar dos compromissos que, alegadamente, a atual Presidente da Comissão estaria disponível para fazer com os conservadores de direita, que nos preocupa enormemente. E essa aproximação à extrema-direita, bom, enfim, mas não é a extrema-direita. Essa fronteira poderá ficar diluída neste próximo mandato? Quer dizer, obviamente não sabemos o peso de cada um, claro. Mas essa fronteira tende a ficar cada vez mais diluída? É um dos aspectos, é um dos pontos de preocupação. Neste momento há três famílias de direita no Parlamento Europeu, uma direita dita tradicional, o Partido Popular Europeu, uma direita mais... um pouco mais à direita, digamos assim, os conservadores e reformistas, e depois a extrema-direita, a direita radical. O que me parece que estamos a verificar é que, em lugar de ser o PPE a força de alavancagem daquilo que são os outros grupos, estão a ser os extremistas aqueles que estão a conseguir ganhar terreno e a marcar aquilo que é a agenda e a impor a sua agenda. E depois vamos verificando vontade, por óbvio taticismo político, de estender entendimentos a soluções absolutamente inaceitáveis. Mas há esse risco, a 9 de junho, não é? Há esse risco, por isso é que eu digo... Que essas forças engordem, por assim dizer, ainda mais. Isso é um voto de protesto aos partidos tradicionais? Acima de tudo, penso que é uma incompreensão ainda daquilo que está em risco. Porque uma guerra é algo muito visível e compreensível. Uma transformação social, que é o que pode estar em causa, que tem na base partidos que querem o fim do projeto europeu e que renegam a maioria dos valores que fazem parte do projeto europeu, é uma transformação subreptícia. Mas se fizermos essa analogia do crescimento da extrema-direita, se calhar a Portugal é que é um dos países onde isso aconteceu mais tarde. Temos o caso de França, que é, enfim, já tem uma longa história. Ainda há esse desconhecimento, não me parece que possa haver. Será mais de protesto. Acha que os portugueses têm a consciência firme, plena, total, de que há 3 famílias políticas de direita no Parlamento Europeu e que poderá haver alianças entre elas e que algumas delas se revêem na criação, no envio de migrantes para terceiros países? Se calhar não fazem contas, mas sabem o que é que cada um pensa, não? Acha que... acho que temos que fazer o nosso trabalho, e agradeço a vossa disponibilidade para nos ajudarem a fazê-lo, de esclarecimento.
Porque há muitas formas de radicalizar aquilo que são as nossas respostas. Os nacionalismos, os populismos, aquilo que temos assistido, que são as discussões sobre o que é que se pode e o que é que não se pode dizer, o que é o respeito pelo outro e o que é uma maré de nada conta, nada vale, e é tudo para destruir. Aquilo que está a dizer também é que os socialistas e democratas, a família política, pode tornar-se irrelevante ou menos necessária para uma grande coligação. Muito pelo contrário. O que eu estou a dizer é que o voto nos socialistas europeus e nesta família política é a única solução que responde a essa radicalização. Certo, mas havendo a radicalização, o risco é de que os socialistas e democratas se tornem uma força com menos força. Mas, francamente, não é a sobrevivência política que é o valor que deve ser determinante destas análises. É o bem-estar geral, é o projeto europeu, é uma Europa que foi construída com muita dificuldade para sair de um contexto do qual estamos cada vez mais perto de nos voltar a aproximar. Não é uma questão de politiquice ou de projetos pessoais ou do que quer que seja. São mesmo dois modelos que estão em confronto. Na habitação, nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, nas migrações, mas há um dos no modelos trabalho. que pode vir a ser derrotado, segundo essas suas palavras, desse risco que existe de uma coligação dos partidos da direita aos conservadores e à ED. Não percebi, peço desculpa. Se há o risco de os partidos de esquerda, Sim, e sobretudo os socialistas e democratas, ficarem com uma base de apoio que não lhes dá força e influência a nível do Parlamento Europeu. não creio que isso seja um risco real. Efetivamente, nós percebemos que há risco, mas estamos a fazer o nosso caminho, estamos a fazer o nosso trabalho e os números, aquilo que se indicia, não é essa a realidade. Pronto. Mas o risco existe. Certo. Sempre. Aliás, a democracia está sempre em risco. Nós temos que a defender todos os dias. E esses resultados eleitorais destas europeias podem ou não condicionar a política caseira, digamos assim? São uma espécie de primárias para futuras legislativas? Não, francamente, não aceito essa leitura por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque acho que é muito o que está em causa. É muito mais do que uma segunda volta das legislativas ou umas primárias, como agora referiu, face a um outro momento. E portanto, o que temos que sublinhar é a importância destas matérias, que naturalmente se articulam com as decisões que são tomadas ao nível dos países e vimos há bocado até ao nível local. Mas não faço leituras, já porque as eleições são sempre autónomas, distintas, as pessoas têm em conta aspectos diferentes, sabemos que numas circunstâncias votam mais em função dos candidatos, noutras votam mais em função dos partidos. Não há possibilidade de leituras transversalizadas, creio eu. O próprio secretário-geral do PS já admitiu isso numa das reuniões da Comissão Política. Portanto, se o PS ganhar, sente-se legitimado para ter mais pressa em provocar eleições legislativas? Eu estava nessa comissão política e não foi essa a referência. Então. A referência é, evidentemente, que todos os bons resultados em todas as eleições, sejam elas quais forem, reforçam a capacidade de um partido, a sua implantação e a sua capacidade reivindicativa. E, portanto, naturalmente temos que trabalhar para... Isso é diferente de retirar consequências de... isso é diferente de fazer leituras para. Isso é diferente de instrumentalizar uma eleição. Agora, todas as eleições têm um valor próprio, têm um significado muito especial para aqueles que defendem os seus projetos políticos em torno delas, como é o caso desta equipa, e nós precisamos de ter os melhores resultados possíveis em todas. Deixou de ouvir-se da parte do Partido Socialista de que é praticamente impossível chumbar o orçamento do Estado. Já vi como possível a viabilização do orçamento por parte do Partido Socialista? Desde o primeiro momento que, na minha perspectiva,
A opção relativamente a esse tema é clara em 2 pontos. O orçamento é um instrumento de política, não é uma escolha financeira, orçamental abstrata. Com determinado tipo de políticas seria absolutamente inviável uma determinada sentido de votação, depende daquilo que seja o percurso do governo. O que temos visto do percurso do governo é uma curiosa oscilação entre aquilo que parecia estar no seu programa e aquilo que, em alguns pontos, afinal é o programa do Partido Socialista. Isso aconteceu no IRS, isso está a acontecer. Então, mas é claro para si que o PS só tem a alternativa de chumbar o orçamento do Estado, a proposta? Não, as alternativas são 3. Certo. As alternativas são 3. E nunca nos Mas podemos isso é esquecer importante, delas. sim. E nunca nos podemos esquecer delas. Agora, é como... É porque a linha oficial do PS tem sido a dizer que é praticamente impossível, que é muito difícil. E parece-me que sim, que é praticamente impossível e muito difícil. Mas para si há três sentidos de voto em aberto. Mas há sempre, não é para mim, é na prática. É na prática. Agora, aquilo que o PS tem dito e que eu acompanho inteiramente é o projeto político que está por trás de um eventual orçamento para 2025 apresentado pela AD, dificilmente é compatível com aquilo que são as nossas linhas de aceitabilidade. Depende daquilo do processo que a AD fizer em termos de evolução? Sim, claro que sim. O Presidente da República, entretanto, já veio colocar, esta semana, creio, a pressão se o orçamento do Estado não for viabilizado, os projetos do PRR podem ficar em risco. O PS é pressionável a este ponto? Não me parece que o PS deva ser pressionável por qualquer argumento. O único argumento que deve deve influenciar aquilo que são as escolhas do PS é o interesse nacional. E não me parece que uma questão dessa, de discussão do PRR, tenha muito a ver francamente, com a questão do orçamento. Porque o PRR está numa fase em que a execução, o terreno, é que é o decisivo. E, portanto, isso tem a ver com outros níveis da administração, mais de proximidade, do que com o argumento outras do circunstâncias. Presidente é fraco. Eu não vou classificar, longe de mim, o argumento do Sr. Presidente. Estava apenas a dizer que, neste momento, se calhar, a tónica será mais até no outro ponto. Qual? O da execução. É a cabeça de lista do PS às europeias, mas é uma ministra do PS, uma ex-ministra do PS. Gostava de saber a sua opinião sobre a exoneração de Fernando Araújo da direção executiva do SNS. Podia ter acontecido, mas não nos moldes. Não devia ter acontecido. Qual é que é a sua opinião? Bom, eu procurei sempre não comentar questões de saúde, guardando o recato em relação àquilo que era a evolução do setor. Acredito que a direção executiva é um projeto essencial para a reorganização do SNS. Acredito que a direção executiva tem que ter um pendor não de definição de políticas, mas de implementação de soluções no terreno e de coordenação entre estruturas. E nessa perspectiva, acho que houve aqui uma linha de trabalho que ontem o professor Fernando Araújo, aliás, sublinhou, dando um exemplo da construção de uma ponte, de uma forma muito interessante, que foi interrompido. E que era o projeto que aquela equipa tinha em mãos para implementar. Compreendo a decisão que foi tomada. Se vamos ter a responsabilidade pela construção de uma ponte, mas não definimos onde é que é o ponto de amarração, como é que são as placas, é natural que não queiramos ter essa responsabilidade. Desejo a maior das sortes à nova direção executiva. E esta escolha de um militar, e trabalhou com um militar quando foi... Trabalhei com vários, na e com muito gosto. Exatamente, que deram uma ajuda preciosa. Sim. Esta escolha do militar Gandra de Almeida para a direção executiva faz sentido? Com toda a franqueza, Maria, eu não considero o estatuto civil ou militar como um estatuto em si próprio. Acho que as pessoas têm determinados caldos de cultura, determinados percursos que vêm das suas experiências anteriores. A minha experiência foi muito positiva.
no trabalho com as forças militares, com os vários ramos, pela capacidade, pela competência, até por alguma compreensão que eu não tinha anteriormente de que o papel das Forças Armadas pode ir bastante para além daquilo que são as respostas militares e pode ser bastante importante naquilo que é a organização de uma resposta de outro tipo, emergencial. Se esta pessoa em concreto tem ou não tem as competências para lidar com aquilo que é uma estrutura com 100 mil trabalhadores, que atende 10 milhões de pessoas, que está pulverizada por todo o país. Isso agora só o tempo de mostrar. Eu não conheço o Dr. Gandra de Almeida e não posso fazer mais nenhum comentário. Mas conhece a nova Ministra da Saúde? Conheci a Senhora Ministra da Saúde, por força de circunstâncias das nossas vidas anteriores, a Senhora atual Ministra da Saúde como bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. E surpreende que ela tenha estas decisões? Há aqui algum sentido quase de ajuste de contas? Não sei avaliar, espero que não. Seria um péssimo prenúncio, desde logo para o êxito do Ministério da Saúde. Nós, se vamos ajustar contas, se a nossa postura é uma postura de ajuste de contas, tendemos a que a vida não nos corra muito bem. Eu pergunto isso porque a análise que o PS tem feito de uma série de demissões, exonerações e até de reversões de algumas políticas que o Governo já disse que faria, quase como um ajuste de contas, e por isso daí a pergunta. De alguma forma, perplexidade. Aliás, não deixo de, neste ponto, recordar aquilo que foi também a leitura recente de um dos anteriores presidentes da CRESAP. Nós batemos-nos porque determinados lugares da administração pública não fossem politizados. Nós implementámos, acompanhámos uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública que valida os processos. Nós temos escolhas, até em alguns casos, por concurso público. E depois ficamos, de facto, perplexos com alguma cedência à tentação de estes não são nossos, vão todos embora. Acho que é um sinal preocupante. Espera algumas surpresas do Plano de Emergência da Saúde? Ou acha que deveria esperar, por exemplo, pelos resultados desta reforma em curso que não fez ainda sequer um ano? Eu ainda não percebi muito bem o que é o Plano de Emergência da Saúde. Em campanha fiz várias vezes essa pergunta. O que é o Plano de Emergência para a Saúde? Não percebemos se é um Plano de Emergência para a Saúde sazonal, se é um Plano de Emergência para o SNS. Acho que, francamente, quando foi preciso escrever o programa eleitoral, era preciso escrever sobre a saúde. E como disse alguém num debate, não faziam a menor ideia do que é que iam escrever. E, portanto, apresentar um plano de emergência no qual depois se fosse trabalhar e pensar, foi a solução de recurso. Agora está em cima da mesa a sua apresentação. Vamos ver? Esperamos que corra bem. Uma última questão. António Costa sempre se augurou um futuro na Europa, fala-se tanto na possibilidade do Conselho Europeu. Ainda assim, a Operação Influencer não teve qualquer desenvolvimento relativamente ao Primeiro-Ministro nos últimos meses. Considera que o ex-Primeiro-Ministro ainda tem condições para esse futuro na Europa ainda este ano? Sempre achei que sim. Sei que muitos países europeus têm essa expectativa e, portanto, vamos aguardar aquilo que é a evolução da situação para perceber se isso se torna uma possibilidade ou não. Faço votos para que sim. Acho que a Europa teria muito a ganhar e Portugal também. Agradeço a nossa convidada, Marta Temido, a cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. Agradeço ter aceitado esta entrevista. Está terminada esta Hora da Verdade. Tivemos a ajuda na gravação de som de Rui Glória e também a Marta Pedreira Michão na gravação vídeo. Regressamos na próxima semana.